Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro passo da oração, nós já sabemos qual é. Tomar consciência da presença de Deus. Rezar é uma coisa muito simples. Para rezar, basta colocar-se na presença de Deus. E isso a gente faz pela fé. Pela fé, nós encontramos na nossa vida agitada muitas vezes um espaçozinho de tempo, procuramos um lugarzinho, um cantinho também para ficar, e ali a gente toma consciência de que Deus está conosco. Na verdade, não é buscar a presença de Deus como se Deus não estivesse presente. O que a gente faz é tomar consciência de que no dia a dia Deus sempre esteve presente. E então a gente reza se colocando na presença de Deus. Na presença de Deus a gente entrega tudo que nós temos para que tudo esteja consagrado a serviço de Deus. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas ao seu serviço e ao seu louvor. Na presença de Deus, nós pedimos a graça do dia de hoje. Nesta semana nós vamos meditar acerca da vivência da misericórdia dentro do tema da campanha da fraternidade. E hoje vamos meditar que queremos pedir ao Senhor a graça de ter um coração misericordioso como o dele. Que eu tenha um coração misericordioso como o coração de Jesus. Todos os textos que vamos meditar nessa semana vão nos ajudar então a buscar em Deus um coração misericordioso. E hoje, iniciando o domingo, nesse dia do Senhor, vamos meditar Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 10. Mateus 17, de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte, a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e lhe disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temai. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, Tiago e João estão com Jesus. Sobem a montanha é o lugar da oração. Esse é o primeiro elemento. Jesus se transfigura na montanha. A montanha é o lugar da oração, é o lugar do encontro com Deus. Primeira lição que nós precisamos meditar hoje. Quando nós estamos na presença de Deus, tudo se transfigura. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus se manifesta em nossa vida e tudo se transfigura. Esse é o grande ensinamento que o Evangelho vem nos trazer na transfiguração. O que é transfigurar? O Evangelho diz: lá se transfigurou na presença deles. O que é que aconteceu? Seu rosto, o rosto de Jesus, brilhou como o sol,
Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura e apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Moisés representa a lei, os mandamentos, e Elias, os profetas. A lei e os mandamentos, e por outro lado os profetas, representam ambos a palavra de Deus. A palavra de Deus é profecia e é mandamento, e é lei. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus se transfigura porque a palavra de Deus brilha como o sol. A palavra de Deus, ela é resplandecente de beleza. Ela tem uma luz. Jesus é a luz do mundo. Por isso o seu rosto brilha como o sol, porque ele é a luz. E ele é a luz por ser ele a palavra de Deus. Do céu vem uma voz que diz: eis o meu filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Jesus é o filho amado do Pai. É o filho que agrada ao Pai em tudo. Por isso, o Pai ordena que nós escutemos Jesus, porque ele é a palavra de Deus encarnada. Aquela palavra de Deus que foi desobedecida lá por Adão e Eva, que foi desacreditada no evangelho do domingo passado. Porque o demônio dizia ao casal: não, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto que Deus proibiu. O demônio coloca em xeque a palavra de Deus. O demônio mostra para o primeiro casal que eles tinham entendido errado. Não, vocês entenderam errado, vocês não vão morrer não. E o primeiro casal come do fruto, desobedece a Deus e morre. Jesus é aquele que obedece. Ele agrada ao Pai, e agradar ao Pai significa obedecer em tudo ao Pai. Jesus é o homem que, vindo como homem, ele obedece em tudo ao Pai. Por isso ele é aquele que deve ser escutado e obedecido. Se eu quero viver em Deus, eu preciso escutar Jesus e obedecer Jesus. Viver em Deus implica escutar Jesus e obedecer Jesus. Jesus resplandece como o sol. Resplandece como o sol porque ele é a luz. Ele é o Filho amado de Deus. Mas ele é homem. E como homem, ele vive a palavra de Deus. Por isso, se eu quero também ter a santidade e a beleza de Deus, como Jesus na transfiguração, eu preciso seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Toda vez que a gente segue os passos e os ensinamentos de Jesus, a gente se transfigura, as realidades mudam. A transfiguração é interessante porque Pedro, Tiago e João, de repente, eles veem Jesus brilhando. É o mesmo Jesus, é a mesma montanha, é o mesmo lugar, mas tudo é novo. Diante de Jesus, que é a palavra de Deus, tudo se torna novo. Ele mesmo diz: eis que faço novas todas as coisas, diz o Cordeiro lá no Apocalipse. Eis que eu renovo todas as coisas. Diante de Jesus, todas as realidades se transfiguram. Na Eucaristia, o pão já não é mais pão, mas é o corpo de Cristo. Aparentemente é pão. Do mesmo modo, na nossa vida, muitas vezes os problemas são tão difíceis, a cruz é tão pesada e que a gente pensa que está sozinho. Mas a realidade da transfiguração mostra que mesmo que tudo aparentemente esteja difícil, em Deus tudo se transfigura, em Deus tudo se renova. Pedro pede para fazer uma tenda. Eles ficam como que com medo do que está acontecendo. Mas Jesus diz a eles: levantai-vos e não temai. E quando eles levantam os olhos, eles veem apenas Jesus.
E Jesus está ali diante deles com a mesma feição de antes. E esse é o mistério da fé. Nós vemos um pouquinho da glória de Deus, como Pedro. Mas não podemos ficar nesse aspecto glorioso. É preciso enxergar Jesus Cristo como Ele é. Enxergar Jesus Cristo a partir da sua palavra. Jesus diz a eles, não contem a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite. Por quê? Porque eles viram Jesus glorioso, mas já já eles irão ver Jesus na cruz. E esse Jesus que vai estar na cruz vai morrer. Depois vai ressuscitar. Mas antes vai morrer. Somente quando Jesus ressuscitar é que eles serão capazes de entender tudo. Na verdade, a nossa vida de fé é uma vida de fé naquele que é ressuscitado, mas que passou pela cruz. E acreditar em Jesus Cristo implica a gente olhar para Jesus como a palavra de Deus que Ele é. Ouvir Jesus e obedecer Jesus. É isso que é obedecer Jesus e é isso que é amar Jesus. Ouvir Jesus e obedecer. Tem horas que a gente gostaria de estar na glória, mas na vida de fé, a gente não vive apenas na glória. A gente vive na realidade, na cruz, no sofrimento do dia a dia, na dor. Mas a gente pode olhar para Jesus e, como Jesus, a gente pode, apoiado nele e vivendo a sua palavra, obedecer ao Pai. Reze esse texto com muita calma. Traga para a sua vida essa palavra. Deixe a palavra de Deus ecoar no seu coração. Depois fique em silêncio. Não esqueça de registrar tudo no seu caderno. E hoje, reze o Salmo 32, 33. Agora que o vídeo termina, é agora que você deve iniciar a sua oração. Uma boa oração e até amanhã, se Deus quiser.